caros colegas, muito boa tarde. Vamos então dar início a este evento que se enquadra num conjunto de encontros que vem sendo promovido pelo Sindicato Nacional de Ensino Superior. Este encontro destina-se a debater o atual enquadramento do Estatuto da Carreira Docente, Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico. Neste encontro pretendem-se debater perspectivas do ponto de vista dos responsáveis das instituições de ensino superior, dos sindicatos e também dos decisores políticos sobre o atual enquadramento do Estatuto. Esta é uma altura em que a função pública está sujeita a várias pressões, vivem-se momentos de transformação e de alguma incerteza no ensino superior, e que importa refletir sobre as últimas alterações e sobre eventuais alterações e também aos regimes transitórios em curso. Connosco temos o professor Dr. João Carvalho, presidente do Instituto Politécnico do Cabo de Isoado. À minha esquerda, o professor Dr. António Vicente, presidente da direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior, e também à minha esquerda, o professor Dr. José Ferreira Gomes, professor catedrático da Universidade do Porto, ex-deputado e ex-vice-reitor da Universidade do Porto. Após uma breve apresentação do tema por cada um dos convidados, será promovido um pequeno debate sobre esta temática. Passaria então a palavra ao professor Dr. João Carvalho. Então, muito boa tarde. Cumprimento os membros da mesa, a sua diretora da Escola Superior de Estado e os colegas do sindicato, o professor António Vicente e o professor José Ferreira Gomes, e também felicitar quem tomou a iniciativa interna de organizar este debate, nomeadamente, permitam destacar o professor Paulo Teixeira e o professor Gonçalo Bandeira, por terem organizado este debate, que me parece importante. Tenho pena que estejam poucas pessoas, vão já dizer que estão em exames, ou a preparar os exames, ou a corrigir testes, etc. Mas não há dúvida que debates destes são importantíssimos e os sindicatos têm um papel importante, sobretudo em tempos de crise, em tempos em que se debatem temas relacionados com o ensino superior, com o Estatuto da Carreira Docente, com o regime jurídico das instituições de ensino superior, com a oferta formativa dos politécnicos e das universidades. Portanto, há temas aí em debate que são importantes e que assim ouvir as pessoas e que, naturalmente, quanto mais pessoas estiverem presentes, melhor. Falarei apenas 10 minutos, porque interessa fazer o debate. Estou aqui mais como presidente desta instituição e falarei um pouco sobre o atual panorama em termos dos docentes aqui da instituição, que temos, etc. E os problemas, as perspectivas futuros que temos aqui assim para resolver, que alguns deles não são de resolução fácil. E começava por, outra vez, só falar dos docentes do IPCA. Os docentes do IPCA têm, felizmente, como poderão ver aqui assim, temos aumentado e continuará, pelo menos, não vejo grandes perspectivas de uma diminuição, a não ser que haja imposições do Governo, que o Governo, por qualquer razão, limite o número de cursos, reduz o número de cursos, e aí teremos, obrigatoriamente, que reduzir o número de docentes. Mas, neste momento, temos um número de docentes menor um bocadinho que o ano passado, mas estamos em maio, julgo que até 31 de dezembro chegaremos ao valor de 31 de dezembro de 2012. E tem sempre subido. Reparem que temos sempre aumentado o número de docentes. E, como ainda há um bocadinho falámos, os docentes todos com o número máximo de aulas. Temos os docentes todos, é tempo integrado, com 12 horas de aulas. Aliás, vejam que estamos com 132 ETIs para 3.700 estudantes, a uma média superior a qualquer instituição deste país. Temos cerca de 25 a 30 estudantes para um docente, o que é uma média, de facto, elevadíssima. Isto é, se houvesse a chamada agora massa salarial, se houvesse dinheiro, de facto, podíamos ter aqui mais docentes. Aliás, numa das últimas avaliações da agência de avaliação, que está aqui a avaliar os cursos, como está noutras instituições, um dos aspectos que refiro num determinado curso, daqui a 5,
foi solicitou comigo, foi o facto de haver turmas exageradas, turmas com muitos alunos, quando se sugeria até desdobrar essas turmas, mas nós, infelizmente, temos alguma dificuldade em desdobrar as turmas, dado o número baixo, o número reduzido de docentes e a dificuldade que temos em contratar. Outro aspecto que também gostaria de destacar é a questão dos docentes que estão a tempo integral, os convidados e a tempo parcial. Reparem neste gráfico aqui assim, que os docentes de carreira ainda não predominam, quando a lei obriga, ou quando recomenda que no futuro próximo a instituição deve ter a maioria, devem ser docentes de carreira. Ora, nós ainda temos 42 docentes de carreira e a grande maioria são docentes convidados e docentes a tempo parcial. Ainda há aqui assim, numa perspectiva otimista, e depois vão ver o lado pessimista, ainda há muitos concursos para abrir, de forma a cumprirmos com o que está estabelecido, quer no GIES, quer no Estatuto da Carreira Docente de Ensino Superior Politécnico. Portanto, este gráfico que queria mostrar é exatamente para isso. Vejam que os docentes a tempo integral estamos em 23% e a lei, o artigo 1, o artigo 30º do Decreto-Lei, diz que o conjunto de professores de carreira deve representar pelo menos 70%. 70%. Nós estamos nos 23%. Ainda temos aí muito para muitos concursos para abrir ou então, como sabem, aos docentes que estão em doutoramento, ainda têm um determinado prazo para poderem passar por este grupo. Ou seja, temos aqui alguns docentes convidados a tempo integral que só que tiverem o grau de doutor passam para aquele, mas nunca chegarão aos 70%. Ou seja, haverá necessidade de abrir mais concursos. Por outro lado, o tempo parcial diz a lei que devem representar o total de docentes convidados, quer parcial, quer integral, devem ter no máximo 20%. E nós estamos aqui com 76% ainda de docentes. Exatamente. Inverter, colocar isto exatamente ao contrário. Nós temos aqui ainda muito, felizmente, ainda alguns concursos e muita entrada na carreira. Depois, quanto à evolução na carreira, temos é óbvio que predominam docentes, professores adjuntos, isto só de carreira, professores adjuntos, temos 5, ainda não é muito, mas este mês, ainda será homologado mais um docente, professor coordenador e coordenador principal temos um. Claro que depois temos aqui algumas limitações, não só em termos orçamentais, como as regras que estão estabelecidas nos estatutos. Por exemplo, vejam ali a evolução da carreira de 2013, nós temos 5 professores coordenadores, temos 36 professores adjuntos e temos um professor coordenador principal. Claro que podíamos abrir mais concursos para o professor coordenador, porque diz a lei que o número de professores coordenadores da carreira não pode ser superior a 50%. Ainda estamos muito longe desses 50%. E diz que os professores coordenadores principais não podem ser mais de 15% dos professores de carreira, e aqui já temos alguma dificuldade, por 15% de 5, dá ainda só apenas um professor de carreira, um professor coordenador principal. Mas nós, com o tempo, chegaremos então aos limites que estão estabelecidos por lei. Quanto à formação académica, acho que temos uma visão otimista para uma instituição, uma visão não, a imagem, a situação atual, podemos considerar bastante positiva, tendo em conta que também é a instituição mais nova. Começámos há pouco tempo, e não me referi a alguém que ainda não teve nenhum docente que se reformou, e com este tempo, ainda levará muitos anos a haver o primeiro reformado desta instituição, porque ainda são, predominam docentes ainda com idade para trabalhar muitos anos. Mas temos aqui, reparem, que o número de doutores, a subida extraordinária que temos em termos do número de doutorados, que é aquilo que se ambiciona em qualquer instituição. Já estamos, vejam uma linha de 26 em 2009, já estamos com 57. É impressionante a quantidade de doutores que nós temos aqui, embora ainda predominam os docentes com o grau de mestre, mas isto a nível geral, a nível de docentes convidados e docentes de carreira. Porque se formos, e pode ter aqui a percentagem de formação académica dos docentes. Reparem que os doutorados a tempo integral representam cerca de 25%. Mas, e este é o aspecto que eu considero muito positivo, os docentes de carreira. Praticamente todos, só nos faltam 4 docentes. Docentes de carreira são todos doutores, ou até já temos 3 docentes com
com o título de agregação. A maioria, 90 e muitos por cento dos nossos docentes de carreira têm todos o grau de doutor e não temos nenhum com o título de especialista de carreira. Pronto, isto aqui no gráfico de docentes de carreira. O produto já é extraordinário. Daqueles mestres que eu tenho acompanhado e tenho incentivado, daqueles 4 docentes, pelo menos 2 já entregaram a tese de doutoramento, o que significa que a correr mal, na pior das hipóteses, em 31 de dezembro, só teremos ali 2, no máximo, 2 pessoas ainda sem o grau de doutor e o resto já todo doutorado, que me parece excelente para uma instituição tão nova. Claro que se formos para fazer um gráfico dos docentes convidados a tempo integral, aqui já predominam, como podem ver, os mestres e temos, bem embora temos 7 doutorados, 7 doutorados com a tempo integral, porque não estão na carreira e que naturalmente a maioria desses ambicionam entrar na carreira, mas que aguardam por concurso. Por último, se formos aos docentes, aos convidados a tempo parcial, aqui predominam os mestres e ainda também os licenciados, sendo certo que temos 12 doutorados a colaborar nesta instituição a tempo parcial. Para mais um assunto sobre o regime de serviços docentes dos doutorados, reparem que a maioria dos doutorados, como é lógico, são docentes de carreira, os especialistas, a maioria são a tempo parcial, mas temos 3 docentes convidados a tempo integral, especialistas. Como sabem, a lei diz que pelo menos 50% tem que estar a tempo parcial, que me parece bem, eu julgo que os especialistas devem essencialmente serem pessoas que trabalham no mercado de trabalho, mas temos 3 pessoas a tempo integral. Ainda, e quase para terminarmos, como sabem, dos docentes a tempo integral, alguns, cumprindo com o atual estatuto, poderão passar para a carreira se concluir num determinado prazo o título de doutor e temos nessa situação 12 professores. Temos 12 professores se cumprirem com o prazo estabelecido por lei, podem passar então para a componente dos docentes a tempo integral. E temos 35, e aqui num número bastante significativo, 35 docentes a tempo integral que mesmo que concluam o doutoramento só entram na carreira através de concurso. Então, temos aqui este problema. Perspectivas futuras. E qual é o problema? Esta é uma situação que eu considero otimista em termos de quem trabalha nesta instituição, uma instituição que está a crescer em termos de estudantes, de cursos, porque não é um problema neste momento da necessidade de reduzir o número de docentes, mas temos aqui um grande entrave, que é a massa salarial. Não há dúvida que ao limitar o Governo, ao limitar o valor de remunerações de 2013 não pode ser superior a 2012, já 2012 não podia ser superior a 2011, impede a instituição, quase que impede de abrir novos concursos, ou pelo menos de admitir mais docentes, e mais grave ainda é a progressão na carreira. Ou seja, se abrimos um concurso para coordenador, vamos aumentar a massa salarial, alguém tem que diminuir ou então tem que tirar algum professor, o que é muito mau, tendo em conta que esta deve ser das instituições, não é, deve ser a instituição com o rácio maior em termos do número de estudantes sobre o número de docentes. Depois, pode ser uma questão, a massa salarial para mim é um grande problema aqui, e julgo que deve ser a instituição mais prejudicada com este impedimento, com esta limitação da massa salarial. Depois, a outra questão, saiu agora dia 11 de junho um despacho sobre a abertura de vagas. Está a limitar, diz, por exemplo, que a proibição da abertura de vagas com taxa de ocupação anterior ao ano passado, inferior a 10 estudantes, felizmente comigo, porque eu não tenho nenhum curso nesta situação. Não há nenhum curso que vai fechar por causa desta imposição deste despacho que saiu no dia 11 de julho. Mas diz que não haverá financiamento de cursos com taxa de ocupação anterior, como do ano passado, pelo menos por regra, inferior a 20 estudantes. Também parece que não está nessa situação. Depois tem uma outra regra, uma redução do número de vagas em cursos cuja taxa de desemprego é inferior à média nacional, geral. Temos aqui alguns cursos que, na verdade, a taxa está muito baixa. Como é que chegaram lá, me entregaram ontem,
Estamos numa taxa de desemprego de 7,6%, que eu acho muito baixa. 7,6%. A taxa média, como é que ele faz? Faz a média de desemprego dos licenciados, entregar isso ontem, estou disponibilizar isso, tem 7,6% a média nacional, e se algum curso tiver uma taxa de desemprego superior a 7,6%, é obrigado a reduzir o número de vagas. Pronto, e aqui haverá alguns cursos teremos que vamos ter de reduzir o número de vagas. Pronto, porque há alguma razão. Por exemplo, o design é um curso que vai ter que reduzir 10% quando é dos cursos até mais procurado a nível da instituição. Normalmente preenche as vagas todas na primeira fase, com uma média até bastante alta. Mas tem uma taxa de desemprego superior a 7,5%, então já teremos que cumprir com este despacho, de uma redução que depende depois da taxa de desemprego, pode ser de 10, pode ser até menos, mas que nos preocupa um bocado em alguns cursos, não muitos. Depois, outra questão também interessante, ou pelo menos assim se espera, vamos ver o futuro próximo o que é que nos vai dizer, é que foram criadas 9 coordenações regionais em termos de politécnicos e universidades. As 30 instituições de ensino superior público foram agrupadas em 9 coordenações. A coordenação aqui do Norte, a coordenação regional de ensino superior do Norte, é constituída pelo IPCA, pelo Politécnico de Viana do Castelo e pela Universidade do Minho. É a coordenação regional número 1, não chama coordenação regional, mas pode estar claro lá, definido neste despacho. O que é que diz? Diz o que é que deve fazer esta coordenação? Pela possibilidade de fusão de cursos entre as instituições de cada coordenação regional com reduzido número de inscritos, me parece bem, podia haver aqui estas 3 instituições que tenham 3 cursos exatamente iguais, onde não há tem 8 estudantes, não tem 10, não tem 5, porque não chegarem a um acordo de oferecerem apenas um curso numa dessas instituições. Esse é um dos objetivos. Então, no fundo, é aquela primeira linha de disponibilização da abertura de vaga será possível se elas se entenderem e haver fusão, eventualmente, cursos entre coordenações regionais. Eu julgo que aqui no norte do Minho não me parece que haja essa situação. Parece-me. Também a possibilidade de fusão de cursos entre as instituições de cada coordenação regional com o número de inscritos. É aquilo que lhes disse. Possibilidade de redistribuição de vagas entre as instituições de cada coordenação regional. Pode ser positivo. Veremos um dia as consequências disto. Como sabem agora, o número de vagas nunca pode ser superior ao do ano passado. Nenhuma instituição pode oferecer, ou pedir, ou oferecer mais vagas que no ano anterior. No futuro próximo, a coordenação regional pode combinar entre elas, ou seja, o IPCA oferecer 20 vagas ao Politécnico de Viana do Castelo, ou ao Politécnico de Viana do Castelo oferecer X vagas ao Minho, ou vice-versa. Veremos se conseguimos chegar a esse acordo. E depois, embora não esteja lá escrito, mas às vezes nas entrelinhas, se isto não é um caminho para a futura mobilidade de docentes entre as instituições de cada coordenação regional. Isso é um ponto de interrogação, porque não é uma afirmação, mas parece-me que se caminha para uma possível mobilidade de professores ou docentes entre as instituições de cada coordenação regional. Embora para isso talvez justificasse, haver uma carreira única, não haver a carreira politécnica e a carreira universitária, que dificultará essa mobilidade. Por último, exatamente, os cursos superiores, os chamados cursos superiores especializados, ou cursos de estudos superiores especializados, também há um documento que está em discussão, teremos agora uma reunião na próxima quinta-feira, mais uma para discutir isto, que é o Governo quer que as escolas de ensino politécnico, escolas de oferta formativa politécnica, algumas escolas mesmo que estão nas universidades, passem a oferecer cursos superiores de 2 anos, duração de 2 anos, não conferentes de grau, porque não é um licenciado, oferecidos nas escolas politécnicas. A entrada, por regra, é com o 12º ano, mas são os estudantes que vêm das escolas profissionais. A entrada não é por via concurso nacional de acesso, será por candidaturas locais, cada instituição abre um determinado número de vagas para esses cursos. Provavelmente, está em ponto de duração, ao final terminarão os cursos de estudos, os 7, os cursos de estudos tecnológicos, e diz lá também nessa proposta, que ainda é uma proposta, que preferencialmente deve ser selecionados por especialistas.
Depois tem lá o conceito de especialista, que é um pouco mais abrangente, não é? Que o conceito de especialista atual. A experiência profissional é considerado especialista, etc. Mas, preferencialmente, será destinado a especialista. Claro que eu aqui poderia perguntar, e se uma instituição, como é desejável, tiver 70% ou 80% de doutorado, até que ponto é que o doutorado pode ou deve dar estas aulas de cursos, dos cursos de estudos superiores especializados. Mas parece-me que é uma situação quase irreversível, que se não for este ano, no próximo ano, as instituições, a educação deles, vai ter que oferecer cursos de estudos superiores e especializados. Essa é quase uma certeza. Problemas. Para terminarmos, e este seria o debate, o IPCA devia contratar mais docentes e não pode por limitação na massa salarial, mas tem todos os requisitos, tem docentes convidados, a lei exige 70% de docentes de carreira, nós devemos abrir concurso e não podemos, ou pelo menos estamos a abrir muito lentamente por causa deste problema chamado massa salarial. A progressão na carreira automática, os tais 12, ou por concurso, obriga a redução do pessoal docente ou redução de docentes convidados à exclusividade, por limitação da tal massa salarial, porque o nosso grande inimigo neste momento é a massa salarial, e cursos de estudos superiores especializados dificilmente podem avançar com o atual número de docentes. Portanto, vai ser muito difícil, nesta instituição, abrir pelo menos grande quantidade de cursos de estudos superiores especializados, apesar de haver muitas escolas profissionais aqui no Minho, ou no Baixo Minho, mas com os docentes que temos já com 12 horas, não sei como é que podemos, de facto, começar a abrir esta oferta formativa. Na cidade, precisava aqui o IPCA mais especialistas a tempo parcial, e tenho pena que o IPCA tenha tantas pessoas a tempo parcial, alguns deles que verdadeiramente são especialistas, têm mais de 10 anos de experiência profissional, têm um currículo relevante, mas quem sabe até por alguma preguiça, não sei, não se candidatam ao título de especialista, e que acho que era fundamental. Pronto, aqui duas recomendações. Primeira, os docentes em doutoramento com direito ao lugar de carreira, os tais 12, eu recomendaria, não vai às vezes ali mudar, que devem concluir o seu doutoramento o mais rápido possível. Claro que os doutoramentos têm o seu timing, mas, portanto, cuidado, tentar obter o grau de doutor, até para a estatística do IPCA, e os convidados com requisitos para ser especialistas também devem procurar obter esse título, que seria fundamental. É bom para eles e é bom para a instituição. São estes os problemas, necessidades e recomendações. Podemos falar aqui de outras coisas, naturalmente, depois de ouvir os meus colegas aqui da mesa, depois podemos ter aqui um debate, pode ser interessante. Era isso que eu tinha para dizer para já, e muito obrigado. Seria a palavra agora ao doutor Ricardo Vicente. A minha cabo também. Está bem. Muito bem. Vamos só ficar aqui. Sim, o lugar. Desculpa. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais começar, cumprimentar o professor João Carvalho, presidente do IPCA, e agradecer a amabilidade em nos receber na sua casa e ter feito também estas breves considerações iniciais muito interessantes, com alguns dados muito importantes para percebermos a realidade da instituição na qual estamos hoje. Agradecer também a presença do professor José Ferreira Gomes, que nos dá em estar hoje connosco para discutir algumas das questões relacionadas com a carreira do Politécnico, sendo uma das pessoas que teve uma responsabilidade importante nas transformações que se deram em 2010 e nos problemas que se conseguiram resolver, nomeadamente com o alargamento dos regimes transitórios que permitiram resolver muitas situações de precariedade que existiam. Depois um agradecimento especial aos colegas delegados sindicais e membros do SNESUP que permitiram tornar possível este encontro, o Paulo Teixeira, Sandra Cunha, o professor Gonçalo Mel Bandeira, também do Sindicato Sindical, também um membro ativo do sindicato, e que tem tornado possível este evento. Cumprimentar também todos os presentes e agradecer-vos por estarem cá. Uma palavra também especial, uma vez que temos esta sessão a ser transmitida online, também quem nos possa estar a assistir. Sem mais demoras, vou fazer apenas uma
tecer algumas considerações muito breves, apresentar algumas informações também. No fundo, aquilo que todos nós sabemos da carreira do pessoal do Centro de Ensino Politécnico foi aprovado em 81, depois teve aquela alteração em 88, acabou por ser visto de uma forma um pouco mais profunda e com algumas mudanças significativas em 2009 e foi alterado depois em 2010 na Assembleia da República, quando vivíamos ali um cenário muito particular ao nível da Constituição da mesma, que permitiu corrigir ali algumas particularidades. Algumas das informações que vou dar agora são coisas relativamente simples, que encontram facilmente no site do SNESUP, que está ao alcance de qualquer um. No fundo, este Decreto-Lei 207 de 2009 veio essencialmente, julgo eu, trazer uma grande aproximação entre os dois estatutos e definir algumas semelhanças, entre elas, desde logo, passarmos a ter 3 categorias e a existir uma equiparação entre aquelas 3 categorias, a definir também a TENO, ou o Estatuto do Regime Forçado da Garantia do Emprego para os coordenadores e para os coordenadores principais, e depois a definir alguma regulamentação que enviou para as instituições, para as responsabilidades das instituições e também de audição à negociação sindical, algumas delas, nomeadamente ao nível da avaliação de desempenho, prestação de serviço docente, contratação, e que acaba por ser comum em ambos os subsistemas. Mas instituiu também algumas diferenças, nomeadamente a questão do título de especialista e de poder aproveitar aquilo que é a riqueza das pessoas que têm uma forte componente de ligação ao mercado de trabalho e poderem enriquecer o trabalho neste sistema. O limite das 12 horas semanais letivas, que é diferente da CDU, que aponta apenas para 9, temos aqui as 12 horas semanais, apesar de todas as funções ao nível das diferentes categorias serem praticamente as mesmas, e os regimes transitórios, que naturalmente também são substancialmente diferentes, porque o ponto de partida de ambos os subsistemas eram também eles diferentes. Uma das questões que merece algum realce, desde logo, e pelo que temos neste momento em cima da mesa, com alguma possibilidade de impacto sobre as nossas carreiras, temos a ver com a questão da TENO e com um vínculo que foi instituído precisamente numa altura em que, em 2008, passou a existir uma lei que determinava os vínculos das carreiras na administração pública e que se acabou com a antiga nomeação definitiva, passámos aos contratos por tempo indeterminado, mas eram contratos que não tinham a mesma segurança da antiga nomeação definitiva, apesar de, na altura, nos quererem fazer convencer que era exatamente a mesma coisa. A institucionalização da TENO veio, de alguma maneira, trazer as garantias da antiga nomeação definitiva, permitindo que os docentes que estejam nas duas categorias do topo, coordenadores principais ou coordenadores, pudessem ficar com um vínculo reforçado à instituição e não ficar sujeitos àquilo que seriam as condições habituais ou tradicionais de cessação dos contratos por tempo indeterminado na administração pública. Esta foi uma das propostas que, na altura, em 2009, o SNESUP acabou por, de alguma maneira, apoiar, já tinha sido instituída no RGES, mas que foi importante para assegurar aqui os vínculos. Foi pena não ter sido estendida na altura aos professores adjuntos por decisão política de Mariano Gato, que entendia que estes professores deveriam ficar de fora e que até não podia ser apenas salvaguardado às duas categorias do público. Esta questão foi falada há pouco pelo professor João Carvalho, os professores de carreira deverem representar pelo menos também os 70% de cada instituição, no fundo, trazer aqui alguma estabilidade ao próprio das instituições, enquanto princípio nos parece meritório. O problema é que depois, quando vamos à prática e vemos que a realidade das instituições está ainda relativamente longe destes números, como foi apresentado ainda há pouco. A questão também da promoção da qualificação dos docentes e a evolução que existiu de 2009 até agora no número de doutorados é muito significativa e, naturalmente, esta revisão do ECDESP com um incentivo claro, pelo menos no papel, para que as instituições pudessem incentivar os seus docentes a terminar os seus programas de doutoramento, existindo até alguns programas, como o Protec, mas depois pelas questões financeiras que nós
conhecemos vieram a terminar e neste momento esta é uma das questões que está pendente. Também a questão das remunerações, uma outra questão interessante que em 2009 não se quis, em termos políticos, mexer nesta matéria, continua-se a utilizar como referência o Decreto-Lei 408 de 89. Nós propusemos na altura, uma vez que estávamos a rever os estatutos, que se deveriam também rever estas questões. Não foi assim o entendimento do então Ministro, com as notícias que têm vindo a ser divulgadas ultimamente. Naturalmente esta será uma matéria que estará em discussão nos próximos tempos, mas todos nós estamos conscientes que provavelmente há haver alguma mexida nas tabelas remuneratórias. Estamos a adivinhar em que sentido é que ela será. Destacar ainda também algumas questões que foram concebidas em 2009 pelo SNESUP, algumas questões interessantes, nomeadamente a questão da resolução da alternativa de litígios, uma proposta que nós encaminhámos e continuamos a tentar incentivar as instituições a aderir, mas que nem sempre tem sido fácil convencer os dirigentes que é preferível resolver as situações de uma forma muito mais barata e muito mais rápida do que arrastar os processos em tribunal durante muito tempo. Não é o caso do IPSO, felizmente. Mas também uma questão da propriedade intelectual, que não estava salvaguardada, já para não falar noutras questões mais pequenas e algumas delas que temos vindo a apresentar até agora, como a contratação de professores visitantes, a questão até dos sumários ou das bolsas de estudo, a equiparação a bolseiros que ficaram previstas no ECRES. Mas ficaram ainda alguns problemas por resolver, essencialmente problemas relacionados com a precariedade do sistema, em função da realidade que existia e dos regimes transitórios que provavam por deixar muitas pessoas de fora, porque a realidade era substancialmente diferente do ensino universitário, onde no Politécnico tínhamos muitos docentes que estavam como convidados, ou não tinham qualquer doutoramento, e estavam numa situação muito frágil que ficariam fora das carreiras, neste caso da carreira. Assistimos então em 2009 a um conjunto de iniciativas, desde as greves às avaliações, a manifestações que levaram a que, conjuntamente com um enquadramento muito particular, como referi há pouco, da Assembleia da República naquele momento, no período em que houve eleições, o PS continuou no governo, mas já sem maioria absoluta, e havia um equilíbrio depois de forças diferente, jogando os deputados do PSD com os do CDS, que permitiu que se pudesse corrigir aqui algumas alterações e com a publicação da Lei 7 de 2010 ultrapassar alguns problemas. Desde logo questões muito simples, como por exemplo a avaliação do período experimental, que anteriormente tinha de ser aprovada por 2/3, passou a ser aprovada apenas pela maioria dos membros, ou a contabilização e compensação obrigatória das eventuais cargas letivas excessivas, também proposta do SNESUP para que os docentes não sejam sistematicamente sobrecarregados para além das 12 horas e depois não venham a ser compensados, ou uma outra questão que também é importante relativamente à avaliação de desempenho, aplicando claro que os docentes podem apenas ser avaliados nas vertentes em que efetivamente tenham estado afetos durante aquele período. Não faz sentido avaliar pessoas, coisas que elas não tiveram a oportunidade de fazer. Ou até considerar também o regime fundacional à semelhança do que estava previsto para o ECDU. Relativamente aos regimes transitórios, foi possível fazer alguns ajustes, nomeadamente ao nível dos equiparados a professores e assistentes, assistência do recrutamento de professores coordenadores. Com estas alterações que foram feitas e foram muito significativas, permitiu que muitos docentes estivessem em condições de poder integrar a carreira quando terminassem os seus doutoramentos, ou alguns depois do tempo que já tinham na instituição. Foram também editados alguns artigos novos, nomeadamente o regime transitório excepcional, a questão dos especialistas também, e permitiu-se ultrapassar muitos dos problemas que tinham sido identificados. Nesta altura, aquilo que temos como principal problema reveste essencialmente com o cumprimento dos regimes transitórios. E estes regimes têm desde logo têm suscitado algumas dúvidas da aplicação das decorrentes das recentes leis do Orçamento de Estado. Em 2011, um conjunto de instituições que pediram diversos pareceres a algumas entidades, nomeadamente às GAER, sobre o que fazer com os docentes que tinham transitado categorias. Estávamos num momento em que tinham sido proibidas as valorizações remuneratórias, então existia a dúvida se estes docentes que concluíam os seus doutoramentos e mudavam de categoria, se
deviam ser remunerados enquanto tal. A situação acabou por ser regularizada ao fim de vários pareceres e de vários meses. Em 2012 existiu praticamente o mesmo problema, foram dados um conjunto de pareceres, aferidos de pareceres por diversas entidades, e ao fim de algum tempo as instituições acabaram por fazer as mudanças de categoria, mas não de remuneração. No panorama nacional, considerando não só o ensino politécnico como o universitário também, apenas 2 instituições regularizaram a situação dos docentes em 2012. O IPCA foi um desses casos, e nós estaremos a divulgar hoje na nossa newsletter InfoScienceSud como um bom exemplo, precisamente o IPCA, de que chegámos recentemente a acordo para encerrar o processo que tínhamos em tribunal, portanto, com todas as instituições. Naturalmente, não fazia sentido, uma vez que a situação foi já regularizada e que está tudo resolvido para 2012. Esperemos que as outras instituições possam agora seguir este bom exemplo, resolver definitivamente a questão, até porque ela foi regularizada com a Lei de Orçamento para 2013, também após várias intervenções, nomeadamente uma petição que promovemos e que deu um contributo importante para que na Assembleia da República, mais uma vez, pudesse ser resolvida a situação. Relativamente ao próximo ano, veremos o que vai acontecer, se não temos de voltar novamente a retomar o processo, porque parece que estas questões, quando mudam depois do Orçamento de Estado, há sempre alguém que se lembra de vir criar novamente problemas que já tinham sido ultrapassados, mas esperemos que não ter de voltar a percorrer os mesmos passos. Há alguns desafios, passado este breve enquadramento de onde estamos, que vêm, desde logo, julgo eu, merecer a reflexão, muito em particular, das pessoas que estão no ensino superior politécnico. E elas começaram, julgo eu, a ser agudizadas com uma resolução recente da Assembleia da República que recomendava ao Governo que pudesse clarificar a missão das diferentes instituições de ensino superior, marcando claramente a distinção do sistema binário, pelo papel das universidades, pelo papel dos politécnicos, e um incentivo grande a uma articulação de base regional. Naturalmente, sabemos que estas iniciativas, quando surgem, não surgem inocentemente, surgem para reforçar a capacidade de implementar ou impor algumas medidas que nem sempre colhem muito junto dos principais atores, mas é uma resolução da Assembleia da República que vai um pouco contra aquilo que nos vinha a apresentar anteriormente, uma convergência das carreiras e podermos ter uma aproximação maior entre o sistema universitário e o politécnico. Temos também a questão dos cursos superiores especializados, como o João Carvalho falou há pouco, que não vale a pena estar a retomar, ou a questão também do despacho sobre a fixação das vagas para o ano letivo, com esta questão da coordenação regional, e só realçar uma questão que me parece importante. Na última reunião que tivemos com o Secretário de Estado do Ensino Superior, nós focámos precisamente esta questão da articulação da rede do ensino superior, qual é que era a perspectiva deste responsável sobre esta matéria, e aquilo que ele nos disse era que se ia limitar a fazer a reorganização da oferta formativa e que não iria ter qualquer influência na relação entre as instituições, nem sequer colocar as pessoas a debater ou a discutir estes temas. Afinal, parece que agora somos confrontados com empurrões para que as pessoas acabem por ter de se entender e olhar para esta reorganização de uma maneira talvez não tão natural como deveria ser. Temos, por outro lado, uma outra questão que também é muito importante e que está muito na ordem do dia, que é a proposta de lei 154, chamada de Sistema de Requalificação. No fundo, é uma lei dos vínculos, que se chamava Mobilidade Especial, e que se aplicará em casos de refusão, extinção, reestruturação ou racionalização de efetivos, no fundo aquilo que já era previsto pela mobilidade especial, mas que agora vem, nesta parte da racionalização de efetivos, trazer aqui alguns argumentos importantes para que possa ser operado, nomeadamente a redução do orçamento e ou até questões de estratégia. Isto quer dizer que agora os dirigentes podem, qualquer um destes dois motivos, todos nós sabemos que os orçamentos das instituições têm vindo a diminuir, mas também até por questões de estratégia, que acabam por ser relativamente vagas e pode ser praticamente tudo, pode levar a que qualquer docente do ensino superior
esteja integrado neste sistema de qualificação. Tem também um outro problema, é que esta proposta de lei revoga o regime de segurança de emprego, ou seja, a antiga nomeação definitiva. As pessoas que aparentemente poderiam estar protegidas porque tinham a antiga nomeação definitiva, com este sistema de qualificação passam a estar novamente em causa. Porque conseguimos obrigar a Secretário de Estado da Administração Pública a recebermos e a tentar um simulacro de negociação, houve uma sensibilidade para perceber que o ensino superior não pode ser tratado da mesma maneira que as outras carreiras da Administração Pública. Então, agora nesta proposta de lei apareceu ali o número 4 do artigo 4, que diz que devem ser tidas em conta as especificidades do ensino superior e a aplicação dos regimes de carreira. Isto quer dizer que há um conjunto de possíveis implicações que podemos, se esta proposta de lei vier a ser aprovada tal e qual como está, desde já a assumir algumas coisas. Os coordenadores principais ou coordenadores, porque têm a TEN, ficam desde logo em reafetação, isto é, passam de uma instituição para outra instituição e a partir de terá de ser encontrado um lugar numa outra instituição que venha a resultar de fusão ou do que quer que seja que resulte do processo. No caso dos professores adjuntos com a antiga nomeação definitiva ou que já tenham concluído o período experimental, em primeiro lugar serão colocados em reafetação. Se não forem reafetados, passarão à requalificação, isto é, passam a estar sob a alçada do INA e a poder ser colocados ou a dever ser colocados por concurso e então têm de reiniciar o seu período experimental, fazendo um reset àquilo que já tinham concluído. E se não forem colocados num prazo de 12 meses, a sua relação contratual termina, as pessoas naturalmente cessam o seu vínculo, recebem uma compensação, o subsídio de desemprego, não é por aí. Relativamente aos professores adjuntos em período experimental, a situação é relativamente semelhante, também a reafetação, na qual mantêm o decurso do período experimental. Se não, passam à qualificação e aqui têm de, se voltarem a entrar numa outra instituição de concurso, voltar a reiniciar também o período experimental e, caso tal não aconteça, o seu contrato também cessa ao fim dos 12 meses. Há aqui ainda a questão com a especificidade dos estudos de carreira e, eventualmente, pode-se fazer reconhecer o direito a concluir o período experimental, que esta proposta de lei implica que quem esteja em período experimental o seu contrato cessa automaticamente, mas como temos agora este artigo 4, este número 4 do artigo 4 que remete aos estatutos de carreira e os estatutos dizem claramente que quem está em período experimental não pode cessar o seu período a meio, tem de chegar até ao final e eventualmente esta é uma questão que pode vir a ser colocada nestes moldes. Depois temos os docentes com contrato a termo, incluindo os que estão em regime transitório, e aqui é possível a cessação dos contratos nos termos gerais, estamos a falar de contratos a termo, mas no caso dos docentes que estarão abrangidos pelo regime transitórios, já percebemos que não são tantos quanto isso, é defensável que continuem a acompanhar os docentes e a ser recrutados se estiverem abrangidos pelo regime transitório, mas ainda há algumas dúvidas sobre esta matéria. Há algumas iniciativas que nós, enquanto sindicato, temos vindo a propor para ultrapassar alguns destes problemas relacionados com as carreiras e com algumas fragilidades, desde logo resolver algumas questões relacionadas com as interpretações e alterações e até a colocação do regime transitório. No fundo, as melhorias que se conseguiram em 2010 foram muito significativas, mas não só há algumas dificuldades de interpretação, nomeadamente, por exemplo, quando se fala que as pessoas têm que ter um período de 5 anos, que o período pode ser, há quem interprete que o período tem que ter sido os 5 anos na instituição antes de entrar em vigor do regime transitório, mas é também legítima a interpretação que os 5 anos possam ser cumpridos no decurso já do período transitório e, no fundo, nós propomos algumas clarificações neste sentido, mas também algumas pequenas alterações que ficaram de fora do regime transitório em número de docentes muito significativos, muitos deles com doutoramentos, outros que estavam a terminar os seus doutoramentos e que os terminaram entretanto, mas que, por alguma razão, ou porque não estavam inscritos à data em que deviam estar para os seus trabalhos de doutoramento, ou não tinham os tempos que foram definidos, acabaram de ficar fora do regime transitório e nós propomos que algumas dessas situações sejam resolvidas. Propomos também o alargamento de 2 anos da vigência do regime transitório, com esta questão do fim dos protecs, dos docentes
deixarem de ter as condições que eram exigíveis para poder concluir os seus doutoramentos, que parece-nos faz todo o sentido este período transitório, esse regime transitório possa ser alargado por mais 2 anos, e depois uma vinculação extraordinária para os docentes com mais de 10 anos de serviço, no fundo à semelhança daquilo que o Ministério fez para o básico e para o secundário, que parece-nos faz também todo o sentido neste caso. Mas isto são apenas um conjunto de iniciativas que estamos a desenvolver. Naturalmente há aqui muitas mais que nos parece que devem ser feitas nos próximos tempos, que não se avizinham nada fáceis, mas há aqui 3 pontos que me parecem importantes. Primeiro, devemos começar por definir claramente que país é que queremos, que futuro é que queremos construir, para onde é que queremos caminhar, que ensino superior queremos ter e queremos deixar no país. Depois, gerir. Temos de ter a noção que é preciso gerir sempre bem, não apenas em momentos de crise, e que devemos privilegiar nesta gestão a qualidade e o mérito, não gerir de uma forma qualquer. E, finalmente, as pessoas. O mais importante são sempre as pessoas, e a formação das pessoas é fundamental, por isto o ensino superior é decisivo. Não sei como é que, quer dizer, percebe-se, mas como é que se vai conseguir atingir as metas do Horizonte 2020, que aponta para 40% de diplomados entre os 30 e os 35 anos, quando o Ministério depois não deixa aumentar o número de vagas às instituições e até faz uma pressão muito grande para que elas sejam reduzidas. Naturalmente, os cursos superiores especializados poderão dar aqui a resposta, mas se calhar mais uma vez com algumas fragilidades. São apenas algumas questões para colocar em consideração. Peço desculpa por me ter alongado. Muito obrigado pela vossa atenção. Passaria então agora a palavra ao professor Dr. José Ferreira Gomes.